Pronto. Então, estamos de volta, né? E hoje nós vamos falar de algo que está nos preocupando muito, né? Que são os sistemas agroflorestais. Por que eu digo está nos preocupando muito? Aí no texto não fala, mas o homem está produzindo uma ação muito ruim para nossas florestas. As queimadas, por exemplo, né? Nós estamos vendo no mundo inteiro, não só no Brasil, as queimadas aparecendo constantemente. Então, as agroflorestas, por que a gente fala agroflorestas? Porque tem a agricultura florestal e tem a parte de manejo de espécies animais também, ou seja, criação de animais. Então, o homem, por exemplo, ele devasta uma área para produzir a criação de animais. Isso é legal. Porém, ele não pode estar queimando aquela região, porque ele pode atingir as florestas nativas. Tá? Então, o que a gente chama de agrofloresta? Então, a agrofloresta é o manejo da terra. Né? O manejo da terra nos quais combinam espécies arbóreas, ou seja, as árvores, e a criação de animais, tá? Essa criação de animais com a floresta é simultânea. Nós não podemos falar assim, agora eu vou plantar e agora eu vou criar. Não, os dois são ao mesmo tempo. A integração da floresta com as culturas agrícolas e com a pecuária oferece uma alternativa de enfrentamento, né, da degradação ambiental, e também o risco de perda de produção. Tá? Outra coisa também que é importante nessa agrofloresta, também alguns fatores que levam o homem a cuidar mais do seu patrimônio. Tá? E, além disso, ele vai estar tirando proveito disso aí. Ele vai estar tirando os frutos que ali estão explorados, vão ser vendidos. Aí a agricultura, né, vai ser mais sustentável. O que é uma agricultura sustentável? É quando o homem cuida da terra, quando o homem planta e ele tira sustento daquilo que ele está fazendo. Tá? Agora, esse sistema trazem uma série de vantagens econômicas. Por exemplo, o custo da implantação e manutenção são reduzidos. Então, se você planta árvore, se você cuida daquele solo, você vai reduzir os custos que você vai usar. Tá? A diversificação na produção aumenta a renda familiar. Isso aí é um ponto muito importante. Se você planta, você colhe. Esse colher significa que você vai usar para a sua alimentação e vai usar também para possíveis vendas daquele alimento que você está produzindo. Melhoria da estrutura e fertilidade do solo. Então, quando você retira uma árvore, você está tirando do solo nutrientes. Então, quando você planta e quando você também usa os animais na agroflorestas, você vai reciclando os nutrientes. A redução da erosão, isso é importante. Se você tira uma árvore dali, a água da chuva vai provocar a erosão do solo. O aumento da diversidade de espécies. Então, se eu planto uma espécie aqui e mantenho aquela espécie sempre em rotatividade, eu vou estar, naturalmente, mantendo a diversidade de espécies. E a recuperação das áreas degradadas. Então, se eu vejo que um solo foi degradado, e eu plantei, eu vou recuperar aquele solo com aquela plantação, ou seja, ou até mesmo com a criação de animais, a agrofloresta. Tá? A agrofloresta vai dar uma produção rural com a conservação do meio ambiente. Isso é importante também. Certo? Essa importância, é bom ressaltar, né, que o modelo de agrofloresta não é uma solução integral para a produção da biodiversidade. O que quer dizer isso? A proteção da biodiversidade depende da agrofloresta, mas não é a forma somente isso. Então, o homem tem que ter uma consciência do que ele está fazendo. Então, é o que eu
lá no início eu falei, agora eu retorno para vocês impactar essa informação. As queimadas, o uso de agrotóxicos visa reduzir, né, os impactamento daquela desmatamento. Então, se eu queimar um solo, se eu usar agrotóxico, né, eu vou produzindo um impacto no meu desmatamento, ou seja, produzindo um impacto na minha agrofloresta. Tá? Então, tomar cuidado com o agrotóxico, tomar cuidado com as queimadas. Então, vamos passar agora para as atividades. Né? É importante você ler novamente lá o texto para que você responda a essas atividades aí. Então, o que são agroflorestas? As duas partes da palavra já descrevem o que esse conceito aí. Quais são as vantagens do sistema agroflorestal no cultivo ou agroflorestal no seu dia a dia, tá? E lá em cima fala para vocês isso aí. Por que o modelo de sistema agroflorestal não é considerado uma solução integral para a perda da biodiversidade? A perda da biodiversidade, nós acabamos de falar que ela está relacionada em alguns fatores. Então, é uma solução integral? É só isso que eu preciso? Ou não? Então, você vai decidir aí de acordo com a sua resposta aqui. Por que as agroflorestas se encaixam no modelo de agricultura sustentável? Lembre de agricultura sustentável relacionado ao que você planta, você colhe para a sua alimentação, e ao que você planta, você colhe também para vender, né, para obter algum lucro. Tá? Número 5. Além do sistema agroflorestal, há outras formas de cultivo que têm a produção ambiental, como a agricultura orgânica, onde tudo que é produzido não usa produtos químicos sintéticos, ou seja, agrotóxicos, fertilizantes, né, sintéticos e etc. O que você conhece ou já ouviu falar sobre esse tipo de cultivo? O que você pensa sobre os alimentos orgânicos? Elabore um texto, no mínimo de 15 linhas, sobre o assunto exposto e dê a sua opinião. Claro que aí você, além de ler o texto da apostila, você pode pesquisar aí nos sites que a gente colocou e também pesquisar no site que você está acostumado, tá bom? Então foi um prazer estar com vocês novamente, tá bom?